de Jeremias, capítulo 18, onde fala sobre o oleiro. E o título diz assim: o vaso do oleiro, vírgula, a impenitência do povo. Vamos lá para o versículo 17. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. E no momento em que falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Quero fazer então uma breve oração aqui, para que Deus venha nos ajudar a compartilhar desta palavra. Pai querido e amado, em nome de Jesus, ó Deus, estamos aqui neste lugar, Senhor, para te louvar, te bendizer, te glorificar, exaltar o teu santo nome, Pai. Obrigado pela saúde, Senhor. Obrigado, Senhor, pela providência que tu tem nos dado todos os dias. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos vivos, respirando, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Vem nos ajudar a pregar, a compartilhar da tua palavra, Senhor, porque são as tuas palavras, foi tu quem falaste através do profeta Jeremias, Senhor. Portanto, vem me ajudar a compartilhar da tua palavra com a tua igreja, e que nós possamos ser edificados, exortados e corrigidos através da ministração da tua palavra, para a glória do teu santo e bendito nome. Amém e amém. Quero agradecer a oportunidade, pastor Marcelo, né? Eu entrei de férias, né? Quarta-feira, eu falei, eu queria fazer uma visita sem avisar, que eu gosto de surpreender. Só que eu fiquei com, né, cidade nova, procurei Uber para poder vir para cá. Eu liguei para o hotel, falou que na cidade não tinha Uber. Eu falei, ei pai, então já tinha reservado, né? Falei, já andando, não sei quanto tempo ele não passou a menor ideia onde é. Então, aí eu me entrei em contato com o pastor Marcelo. Mas enfim, aí o hotel lá me disponibilizou lá um rapaz lá, um motorista lá, conhecido deles, e ele então está me guiando, né? Me guiando do terminal para o hotel, do hotel para cá, e quando finalizar ele vem me buscar. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Pois bem, irmãos, olha só, palavras de Deus através do profeta Jeremias. Viu, pastor? Viu, missionária Gislaine, né? Eu sou um pregador e gosto de interagir com as pessoas, né? Então veja bem, Deus falando através de Jeremias. Palavra, eu estive pregando quarta-feira na igreja Assembleia de Deus, Ministério da Graça de Cristo, né? Onde eu conheci o pastor Marcelo, né? Estive pregando lá quarta-feira, e vou repetir o que eu falei lá no início. Palavras pesadas. Palavras pesadas. Irmão, é muito bom, é muito bonito a gente ver Jeremias ouvindo a voz de Deus, Deus dizendo para ele, vai lá Jeremias, sobe lá no oleiro Jeremias, olha para o oleiro, olha que coisa bonita Jeremias. Aí Jeremias escreve, eu vi o oleiro lá, modelando um vaso de barro, estava lá nas rodas, estava numa igreja, eu vi o irmão pregando em cima de Jeremias, só que algo me chamou, me estranhei, porque ele estava muito engessado. E aí, né, eu sinto de Deus as coisas, fui procurar o que ele estava dizendo. Jesus Cristo amado, louvado seja o teu nome. Não é que ele estava trazendo um estudo, ele viu no estudo no Facebook e trouxe para a igreja, e tudo que estava lá no estudo ele estava pregando. São pessoas, com todo respeito, mas pessoas que vai para a internet, vê, ouve ou copia uma pregação e traz
tenta trazer igualzinho. Aí não traz igual, aí fala assim, não, porque Deus usa como quer, fala como quer. Mas meu querido, você está tentando copiar. E quem gosta de copiar as coisas é o diabo. É o diabo que gosta de fazer cópia. Tanto é que as cópias dele não são perfeitas, assim como a obra de Deus é. É dessa maneira. Como a obra de Deus é perfeita. Glória a Deus. Aí, né, com todo respeito, né, a igreja pentecostal, os irmãos lá falando as suas línguas estranhas, porque o povo de Deus pentecostal adora uma gritaria no pé do ouvido, né? Mas o povo, né, se enche de glória, aleluia, por causa do barulho, e é tudo um pouco de paia. Fogo de paia. Aí, né, estava lá, mas, pois bem, aí vem aqui, Jeremias sobe lá, aí ele estava falando sobre as rodas, que o oleiro tem que girar a roda, girar, uma coisa bem bonita lá, porque o vaso tem que passar por processos, né, por processos, para chegar, entre aspas, à perfeição, para que Deus possa usar esse vaso. Aí a igreja se alegra, olha aí, aleluia, eu sou esse vaso que Deus me modelou, Deus está me usando, Deus está me... e tá bom. Só que, meus queridos irmãos, eu meditando nessa palavra, exclusivamente hoje, mas de ontem para hoje, como o pastor Marcelo lá, né, lançou a corda, colocou no meu pescoço e você vai pregar. Né, trouxe a responsabilidade, eu falei, o que eu vou falar? Eu vou então falar sobre o vaso. Mas como eu sou um pouco diferente, eu sempre repito isso, né? E o Marcelo já me conhece da rádio, né? E eu nado contra a maré, não prego igual a todo mundo. Não prego igual a todo mundo. Primeiro, porque eu não gosto de encher linguiça. Segundo, porque eu tento falar da palavra de Deus, não tenho costume de dizer que tudo que eu falo é Deus me usando, porque não adianta falar que é eu, que Deus está me usando, se Ele não tiver. Aí eu estou blasfemando contra Deus sem saber. Só que há consequências para o pecado involuntário. Há consequência para o pecado involuntário. Aí esses homens e mulheres, entre aspas, que diz ser de Deus, usado por Deus, e nem uma determinada igreja também, a irmã contando um testemunho de que estava em determinado lugar, encontrou com uma pessoa que era pastor de igreja, que pregava que era uma benção, que Deus usava que era uma benção, hoje está na sarjeta, se drogando, bebendo e pedinte. Aí quando eu ouço um testemunho desse, a pessoa fala assim para mim, Geniva, mas a pessoa às vezes cai, não resiste. Não, viu missionária, viu a jovenzinha aí que você vai enfrentar muita luta na vida, viu minha querida? Você ainda está no botão, né Marcelo? No botão para desabrochar. Aí diz a palavra de Deus que para algo nascer tem que morrer. Para algo nascer tem que morrer. Então, seu nome é? Ana. Então vai logo se identificando, Ana. Segunda, 1 Samuel. Vai se identificando. Daí o povo fala para ser usado, né? O vaso, o oleiro, tá? Só que os versículos que eu li, porque a maioria de nós pregadores, ou a maioria dos pregadores, lê Jeremias capítulo 18. Deus disse: levanta, Jeremias, desce a casa do oleiro, como o vaso do oleiro fazia de barro, quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um vaso. Aí chega no versículo 6: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aí a igreja faz isso aí, ó. Faz isso aí, ó. Dá glória a Deus e aleluia, porque leu só até aqui, pastor Marcelo. Só leu até aqui, e até aqui
As palavras é uma bênção. Mas você já leu a partir do versículo 7, Marcelo? Você já leu a partir do versículo 7, igreja? Diz assim, ó, Deus continuando falando. Ele termina: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus está chamando a atenção do povo dele. Viu, pastor? Deus não está falando que o povo de Israel é uma bênção. Por isso, esse povo é um vaso na mão do oleiro. Não, Deus está repreendendo o povo. Olha, assim como o vaso quebrou na mão do oleiro, não posso eu fazer de vocês, ó Israel, do mesmo modo. E nesse momento aqui, o povo de Israel estava em cativeiro na Babilônia, estava sofrendo. Não estava como nós, igreja pentecostal aqui no Brasil, dando saltos de alegria, em línguas estranhas, profetizando e rodando. Tem uns lugares aqui, não tem como, né? Mas tem uns lugares que tem gente que se enche tanto, entre aspas, põe aspas nisso, de Deus, que quer subir até pelas colunas, né? É o que é? É um som do macaco? É um som do macaco? Para que a pessoa querer mostrar para os outros que está tão cheio de Deus que quer subir na coluna? Pessoas mostrar que está tão cheia de Deus que pega uma cadeira e fica chaculejando para cima. Para quê? Para demonstrar a santidade que não tem. Santidade que não tem. Porque para você ser santo, como Deus falou no Velho Testamento, sede santo como eu sou santo. Depois ele falou através de Pedro 1,16, sede santo como eu sou santo. Para você demonstrar que é santo diante do povo, não precisa você fazer essas macaquices. Não precisa. Não precisa. Porque a santidade, ela é caracterizada através do seu comportamento na sociedade. Será que você ama, se condói com um mendigo, com alguém que está na droga, e você tem vontade de levantar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa, a pessoa ali que está pedindo dinheiro, pedindo ajuda, e você põe a mão no bolso para tentar achar uma moeda e não tem como, e tem um desejo no coração de ajudar aquela pessoa. Pode tomar essa água aqui, irmão? Aí você quer ajudar a pessoa, mas não pode. Jesus Cristo, o nosso Rei, nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus encarnado, durante 12 anos estava no templo, né? Aos 33 ele foi crucificado. Aos 30 ele começou o ministério dele. Então, dos 12 até os 32 anos, Jesus nunca falou que ele é santo. Nunca falou. O João Batista, que foi enviado separadamente para preparar o caminho do Senhor, nunca disse: eu sou santo. Mas hoje em dia, pastor Marcelo, igreja, o pregador sobe no púlpito e ele quer mostrar para os outros que ele é santo. Porque santo, segundo o conceito teológico, é separado do mundo. Ah, é? Tem certeza que você está separado do mundo? O pregador, será que está mesmo? Porque enquanto está, eu estou aqui pregando, e modéstia à parte, eu estou bonito, hein? Né? Coloquei minha melhor roupa, porque eu vim hoje, só Deus sabe quando eu compro, né, pastor Marcelo, né? Então eu falei, eu vou pôr minha melhor roupa, porque eu vou lá me apresentar o pastor Marcelo lá, a igreja Assembleia de Deus, oportunidade de Cibim, né? Cibim, então eu vou lá bonitão, né? Porque só Deus sabe quando é que eu volto. Quando eu voltar com um terno azul. Comprar para ver melhor. Mas eu estou aqui, apregoando a palavra de Deus, usando o microfone e minha boca para falar do amor de Deus, das maravilhas de Deus.
Aí quem me ouve e olha para mim, pode ser a parte de vocês, aí, claro, vai crer e acreditar, pastor, que se o cara está pregando e falando, é Deus que está falando. E esquece que quando Moisés foi se apresentar diante de Faraó, e falou para Arão: põe a mão no teu peito aí. Foi ele que colocou, né? Moisés colocou a mão no peito, quando tirou, saiu branca, leprosa, né? Aí colocou de volta, tirou, estava sarada. Os magos fizeram a mesma coisa. Moisés jogou a vara, ela se virou uma serpente. Os magos foram e fizeram a mesma coisa. Eu acabei de dizer anteriormente que quem gosta de copiar as coisas é o diabo. É dessa maneira. E aí, hoje em dia, estamos no século 21. O tempo está se cumprindo, está passando, está terminando. Meu pastor Marcelo, a minha geração, a nossa, Gislaine, Ana, essas duas crianças aqui, qual que é a menor? A menor que está no seu colo? Pois bem, ela, porque as duas aí vão acompanhar. Mas a menor aí, nós não vamos pegar, Marcelo, infelizmente. Mas ela vai chegar num tempo em que a modernidade vai estar muito mais avançada. Pode ser que Jesus volte antes. Mas eu, Genival, palavras minhas, olho para as palavras de Deus, as profecias, e vejo que por enquanto Jesus não vai voltar, porque tem muito ainda para ouvir que Jesus morreu na cruz. Tem muitos países ainda de lugar fechado que não permite que o evangelho entre. Para isso a modernidade está avançando, porque ninguém pode impedir a internet. A gente está com o Facebook ali transmitindo ao vivo, e pode ser que alguém de um país, com todo respeito, tenha a política lá que odeia os crentes, né? Não deixa pregar o evangelho, e de repente a pessoa dá um jeitinho de entrar na internet, está ouvindo o Genival falar, ele de uma língua totalmente diferente e compreendendo o que eu estou falando. Isso é poder de Deus. Isso Deus fez, inventou, colocou no coração de uma pessoa, exatamente para se cumprir a palavra dele, que quando Jesus raiar nas nuvens, todo olho verá. E alguém só pode ver instantaneamente o que está acontecendo agora, se for através da mídia. O sol está brilhando lá no Japão, mas não está brilhando aqui. Então como é que o sol, uma estrela tão grande que a gente não pode ver a iluminação dele, a gente vai ver então o sinal do Filho do Homem lá no céu, hein, pastor? Porque exatamente no momento em que se ouvir o estrondo no céu, todo mundo vai, né, olhar. Opa, tá, vai ver o movimento lá no céu de nuvens. Aí de repente todo mundo, até agora na mídia aí, né, a mulher do avião, né? Todo mundo vai focar. O que está acontecendo? Já vai ligar ao vivo, vai dar o zoom, porque o zoom do hoje está bom para chuchu, né? Vai ficar melhor. Aí todo mundo vai dar aquele zoom especial e vai ver claramente, nitidamente, o sinal do Filho do Homem nas nuvens, vindo buscar a sua igreja. Eita Deus, é dessa maneira. Vindo buscar a sua igreja. E aí, como se diz por aí eu vou repetir o jargão: será que estaremos ou estarão o povo de Deus preparado? Que tipo de vaso então eu serei? Que tipo de vaso eu sou? Porque aqui quando Deus fala através de Jeremias, que será que ele não pode fazer o mesmo com vocês, com o povo de Israel? Aí ele começa a dizer que no momento em que falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Pergunto para você, o pastor Marcelo, não precisa responder.
Para quem Deus está falando isso aqui? Para quem Deus falou isso aqui, ó? Se a tal nação contra a qual eu falar, quer dizer, ele estava falando contra uma nação. Então ele pegou o vaso do oleiro e fez a simbologia. Assim como um vaso se quebrou, Israel, assim é vocês nas minhas mãos. Deus quebrou Israel. Deus quebrou Israel para fazer dele um Israel melhor. Mas eu pergunto, irmão, Israel hoje, o Israel que a gente conhece, está em guerra com Hamas, está uma nação melhor? Que se tivesse, não estaria passando por tanto sofrimento que passa, que até hoje eles pagam pelo que eles profetizaram quando crucificaram Jesus, que o sangue dele recaia sobre nós e sobre nossos filhos e sobre os filhos dos nossos filhos. Aí hoje está lá o povo de Israel sofrendo, pagando. A janela para eles se fecharam pelo tempo determinado que Deus tem para abrir para nós entrarmos. E aí, meus irmãos, e aí eu tenho muito medo, viu? Muito medo, porque eu lendo essa passagem, igreja, viu, pastor, eu fiquei me perguntando a Deus: Senhor, que tipo de vaso estou sendo eu na tua igreja? Que tipo de vaso estou sendo eu na tua casa? Que tipo de vaso estou sendo eu diante de ti? Será que eu estou sendo um vaso de pau, de barro, de prata ou de ouro? Meu pastor, quanta gente pega esse texto aqui de vaso, se acha um vaso na mão do oleiro, e que ele no culto, porque ele está pregando sobre o vaso, e ele está sendo um vaso de ouro. Por quê? Ele está chamando a atenção de todo mundo para si, porque só ouro brilha ao ponto de chamar a atenção. Aí tem aqueles que é vaso de prata, que o pregador está chamando a atenção. Dá glória, igreja, sinta Deus aí, igreja, eu estou sentindo Deus aqui, igreja. E a igreja começa aí o vaso de ouro se destacando e o vaso de prata querendo se destacar, enquanto os vasos de pau e de barro ficam somente: Senhor, tem misericórdia de mim, quero ser melhor, me ajuda a prosseguir, me perdoa. Então que eu e você, que nós peçamos a Deus para que nós sejamos verdadeiramente vasos de barro, porque sendo um vaso de barro simples e humilde, na minha humilde opinião, são esses que Deus mais usa. Tem vários pregadores de renome, vários pregadores conceituados. Eu gosto muito de ouvir alguns irmãos. Vou para algumas igrejas, nossa, eu só ouço gritaria. E o pior é quando, bom, não conheço o ministério, com todo respeito ao ministério, mas o pior é quando o pastor Marcelo pregando um filho, né? Mas eu não gosto, eu fico ali sentado ali, ó, ouvindo o culto, ouvindo o pregador. Aí quando ele fala assim: dá glória, igreja, dá glória, dá vontade de levantar e falar para ele: para quê? Para você? Para você, pregador? É para você? Eu posso dar glória para você, mas essa glória não vai subir, vai ficar. E se brincar, você vai ficar junto. Você vai ficar junto. Então a gente devemos glorificar ao Senhor. Eu humildemente, quando eu sinto o impacto da palavra de Deus, eu glorifico. Eu dificilmente fico num culto calado, a não ser quando eu estou constrangido, chateado com alguma coisa, incomodado com alguma situação, eu fico calado. Ou então se eu estiver muito cansado, mas dificilmente eu fico calado. Até quando tem uma pregação que o pregador está enchendo linguiça, só para ele ficar enchendo linguiça mais rápido, eu dou glória a Deus, aleluia, glória. Agora ele fala assim: dá glória, aí eu calo. Aí eu calo a boca, falo: não estou dando glória porque ele quer, porque primeiro
eu não sou papagaio. E segundo, eu não sou fantoche. Eu sou adorador. Eu sou adorador. Eu sou adorador. Eu tento fazer o que Jesus ensinou. Que Ele procura pessoas que adorem Ele em espírito e em verdade. E não porque o pregador quer, pede. E pior é quando obriga, né? Quando ele olha assim para a sua cara, eu acho que a maioria deles, quando falam, olha para mim, né? Que eu estou lá fechadão, ele fala assim: ai, irmão, parece que você veio para a igreja tipo limão. Como é que você adivinhou, hein? Você está com o espírito que adivinha, irmão? Dá vontade de falar às vezes, porque eu fico bem fechado mesmo. Quando a pessoa dá glória, igreja, dá glória. Você não sentiu ainda a presença de Deus? Eu não sinto a presença de Deus. Eu não sinto a presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está em mim. Ele está. Um erro muito grave e que os pregadores estão cometendo, na maioria das vezes que eu chego, o pregador, quando pega o microfone, vai dar a introdução, ele fala: irmãos, quando eu entrei por essas portas, eu já senti a presença do Senhor. Ele está na casa, está no lugar. Aí eu fico perguntando na minha mente: então ele veio sem a presença? Ele veio vazio? Ele veio vazio? Aí eu falo: o que vai sair desse tonel aí? Esse ensino que só faz retinir, só faz barulho. Porque se ele sentiu a presença de Deus quando ele da porta para dentro, quando ele estava da porta para fora, estava vazio. Estava vazio. E Jesus falou: olha só, Pai, eu em você, tu em mim e nós nele. E vem Paulo dizendo lá em Coríntios: eu, você, nós, a igreja, somos templo e morada do Espírito Santo. Então, a presença não é quando você entra da porta para dentro. A presença é constante, até dormindo. Até dormindo, Deus está presente dentro de você. É dessa maneira. E aí que está, eu faço a pergunta quando alguém vem pregar sobre Jeremias capítulo 18: que vaso é esse? Vaso que estava vazio, da porta para fora, aí da porta para dentro vem se encher de água, não é nem de óleo ungido que vem do céu. Salmos 133: compõe com sua miséria, é como óleo que desce, lembra? Então, aí, não, ele vem se encher de água, aí ele se enche tanto de água, né? E se chacoalha, aí a água vai vir para fora. Aí quando ele sai do culto para fora, a presença que ele sentiu, era só da presença para dentro, ficou. Ele sai vazio de novo. Aí quando vai para o mundo, aí ninguém pode falar que ele pregou mal, que foi gritou demais, que não teve conteúdo na pregação, que se ele souber ele fica chateado. É capaz de dizer assim, se ele me ouvir falar: a irmã Genival falou que a sua pregação não foi boa não. Aí ele fala assim: então ele faria melhor? Vai lá e faz melhor. Vai lá. Não, irmão, que Deus abençoe a vida do Genival, amém. Se ele não sentiu a palavra, teve outras pessoas que sentiu. O verdadeiro vaso do Senhor, ele age dessa forma, e não se chatear. E com todo respeito, né, eu queria estar, bom, não sei, viu, pastor? Pastor, a gente está com a responsabilidade agora aqui, ó. Eu não sei se eu queria estar pregando todo dia, como tem muitos pregadores por aí. Faz questão de postar a agenda dele o mês todinho. Terça-feira na igreja do pastor Marcelo, na quarta-feira na igreja do pastor do reverendo Eliezer. Na terça-feira, pastor Marcelo. Na quarta-feira, reverendo Eliezer. Na quinta-feira, na igreja da pastora Gislane. Já estou profetizando, hein? Na quinta-feira, na igreja do Genival. Na sexta-feira, na igreja do tal. No sábado, tal. No domingo, na sede. Na segunda-feira. Aí a pessoa fala assim: olha que homem de Deus, usado.
olha só que homem é cheio. Ele chega aqui e fala: irmão, o oleiro. Tanto grito, tanta barulho, que a igreja gosta de zoada. Aí quando a igreja sai para fora, chega em casa, o cachorro vai receber no portão, aí sobe em cima, a pessoa pisa na caca do cachorro, aí sai praguejando, chega em casa praguejando, porque na igreja estava, entre aspas, cheio de ouvir gritaria. Chegou em casa, foi embora o Espírito Santo. Foi embora, perdeu a paciência com o cachorro, pisou lá no número 2 do cachorro, e começou a praguejar, começou a falar nome do cachorro, com o gato, com o papagaio. Eu estou me referindo a animais, porque isso quando não é com o marido, com a mulher, com os filhos, com a mãe, com o pai, né? Que é pior ainda. Estou pegando esse exemplo, porque Deus disse, Jesus ensinou: amai ao próximo como a ti mesmo, né? Mas enfim. Então que nós, eu, você e nós, irmãos, tenhamos cuidado. Essa passagem de Jeremias, capítulo 18, Deus está chamando a atenção do povo de Israel. E esse texto aqui, era 6 horas da noite agora, que veio num start na minha mente, Deus falando para mim, creio que Deus falou para mim, que esse mesmo texto, viu, pastor Marcelo, quando Deus falou através do profeta Jeremias, versículos 7, 8, 9 e 10, é o mesmo texto de 2 Crônicas 7, 14. Eu coloquei aqui no esboço aqui, é o mesmo texto. E uma coisa que tem na palavra de Deus, meus queridos, é que a palavra de Deus, ela é sempre a mesma, viu, Marcelo? A palavra de Deus é sempre a mesma, só muda o modo de dizer, mas é a mesma coisa. Então, que eu e você possamos pedir uma orientação da parte de Deus, para Ele nos guiar a sermos um vaso como Ele quer que nós sejamos, e que Ele nos mostre que tipo de vaso nós estamos sendo. Que tipo de vaso nós estamos sendo? Se nós estamos sendo um vaso imperfeito, está colocando aí não? Conseguiu baixar? Então, se nós estivermos sendo um vaso imperfeito, que Deus nos ajude a nos consertar, que Ele nos coloque na roda como oleiro. E é porque vaso, literalmente falando, é barro. Barro não tem sentimento, né? Mas quando o oleiro vai fazer o barro, não sei se o Marcelo já viu, se o Tema já viu, você já assistiu o filme Gostos? Então, ali dá um bom exemplo, né? O Espírito Santo alisando o barro, olha que coisa bonita. Não, mas quando vai fazer o barro, pega o barro, ó, aí é massa, vai batendo, depois ele não pega o vaso assim com carinho e coloca na roda, não. Pega o vaso assim, ó, o barro assim, ó, aí, pá, na roda, depois começa a modelar, e não é com carinho, não, é com força. É com força, Marcelo. É com força. Depois pega a mão. Aí todo mundo quer ser um vaso do oleiro, mas ninguém quer enfrentar esse processo, irmã Gislane. Porque dói. Aí quando, ai Jesus, ai meu Deus, ai Jesus, só quer estar dando glória a Deus, aleluia, feliz, quando está, entre aspas, sentindo-se cheia do Espírito Santo. Aleluia, oh glória, aleluia, oh glória, aleluia. Mas quando está sendo modelado, ai, por que Jesus? Tu não quer ser vaso? Tu não quer ser vaso perfeito? Então aguenta. É por isso que a gente conhece muita gente que era, entre aspas, uma bênção e hoje está no mundo, está se drogando, está bebendo de novo,
está batendo na mulher, está traindo a esposa. De igual modo, a mulher vice-versa. Por quê? Porque queria ser um vaso perfeito, se dizia está cheio de Deus, mas na verdade, como Jesus falou, e os profetas Isaías também falou, é da boca para fora, mas o coração está bem longe. Então, que Deus faça de nós um vaso perfeito. E para nós, uma letra do Voz da Verdade, esse louvor que eu vou tentar ministrar, vaso perfeito, é mais ou menos isso aqui, ó. Solta aí, por favor. Aleluia. Que os meus olhos sejam teus olhos, Senhor, no meu jeito de olhar. Que minhas mãos sejam tuas mãos, Senhor, para que eu possa ajudar. Que os meus pés sejam teus pés, Senhor, por onde quer que eu vá. Minha voz soará mais forte, além do poder da morte. Eu quero ser o pão do faminto, a força do cansado, a paz do oprimido. Eu quero ser os pés de um aleijado, a luz de um pobre cego, o sal abençoado. Eu quero ser o pão do faminto, a força do cansado, a paz do oprimido. Eu quero ser os pés de um aleijado, a luz de um pobre cego, o sal abençoado. Fazei deste vaso de barro um vaso de glória e de luz. Habite somente Jesus. Habite somente Jesus. Aleluia, glória a Deus.